Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Vamos, então, ler as Escrituras no livro de São Mateus, capítulo 4, versículo 16. Livro de São Mateus, capítulo 4, verso 16. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Vamos então orar. Senhor Deus, obrigado. Aqui estamos, ó Pai querido, pela palavra lida, aberta, e esperamos e confiamos no Senhor, que o Senhor nos ajudará. Pai, muito obrigado. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas que temos cometido na Tua presença. Ajuda-nos mais uma vez, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tenha compaixão de nós, compaixão de cada irmão. Meu Deus, possa nessa noite, Pai querido, sair daqui melhor do que nós entramos. E o nosso entendimento mais aberto, e o nosso coração mais feliz, nossa alma mais saciada, e a nossa vida mais aperfeiçoada na Tua presença. Obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Nessa noite eu quero falar sobre luz nas trevas. Não podia ser diferente, né? De trevas na luz. Mas luz nas trevas. Nós temos nosso grupo no WhatsApp, mensagem na rede BH, e temos uma série de postagens, bastante mensagens, e muitas pessoas têm sido ajudadas. E até pessoas que estavam em determinadas doutrinas, em determinados segmentos no Brasil de interpretações, têm se voltado a pensar, outros revendo suas fés, e graças a Deus tem sido uma ajuda para muitas pessoas. Então, sempre temos uma postagem. E às vezes tem irmão também que posta alguma coisa. Alguns pastores que estão conosco também. Isso ajuda bastante a gente. E nessa noite eu postei no grupo sobre a serpente. Como você visualiza a serpente antes de ser amaldiçoada? Como você visualiza? Se fosse para você visualizar, se fosse para você dar uma performance, uma forma, como que você visualizaria? Aí foi o tema: como você visualiza a serpente antes de ser amaldiçoada? Ou como você visualizaria, né? Seria mais certo. Mas aí nós deu o texto com o contexto, trazendo aos irmãos mais uma porção de luz sobre esse assunto. Não que acrescentamos revelação alguma, mas apenas tendo um entendimento melhor do que nós já temos. Moisés, o profeta, quando escreveu o livro de Gênesis, ao abordar o assunto, ele apresenta este ser como um animal.
mas não diretamente como animal. Veja como ele descreve. Moisés foi cuidadoso em falar desse ser. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Então você vai ver que Moisés, ele não aponta a serpente como animal. Ele fala, era mais astuta que todos os animais do campo. Ele não a coloca totalmente como animal. Que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Veja o cuidado de Moisés em não se referir, ora, a serpente, esse animal. Veja bem o cuidado de Moisés. Ora, a serpente, esse animal. A parêntese, fecha parêntese. Aí eu continuo. Moisés, submetido ao Espírito do Senhor, ao escrever o livro, o mantém afastado de ser um animal, mas como uma besta, no qual anatomicamente continha os dotes e capacidades não quase iguais, mas iguais aos do homem, levando em conta que a mulher não tem semente, e sim o homem. E se Eva recebeu uma semente que não era de Adão, que era um homem, então que traços Caim possuía se ele é dos traços de seu pai? Ou houve uma mutação no ventre de Eva para que Caim parecesse mais com o humano? Gente, pensa. Quando um bebê nasce, não dizem, olha, é a cara do pai. Herdou isso, herdou aquilo outro. Ou você já viu uma mulher dar à luz e então os outros chegarem e dizer, tem o nariz do focinho do porco. Tem a cabeça do cachorro. E o pé de um boi. Etc. Outra coisa, quando Deus fez a serpente, ficou Adão encarregado de colocar o nome nesse ser. Mas o par desse ser, não. Deus não fez. Deus não fez um par para esse ser? Evidentemente que a amaldiçoar a serpente, macho, a fêmea também seria de outra forma. Seria. De outra forma, o elo perdido não seria perdido. Então, era um animal simples assim. Vamos ver o que diz o profeta na mensagem Religião Híbrida 80. Agora, nesta hibridação, você sabe, Eva foi a mãe da hibridação. Ela deixou a raça humana híbrida. Você sabe, depois dela ter feito esta coisa maligna, e eu sei que isto está sendo gravado, irmão Branco dizendo, então deixaremos isso de uma forma como para os bebês, para eles, se vocês querem. Mas quando ela teve este primeiro caso com a serpente, que não era uma serpente, que não era um réptil, a Bíblia diz que ele era o mais sutil de todas as bestas do campo. A ciência está tentando descobrir agora os ossos de alguma criatura entre o macaco e o homem, e aplicando a isso a uma raça de corpo e assim por diante. Eles estão ignorantes como vieram. A serpente era um homem. Está vendo? A serpente era um homem. Então, Caim era o quê, então? Se ele era filho da serpente. Ele era um homem. A serpente era um homem. Mandando estamos dizendo, amém, irmãos? Amém. E então foi postado isso no grupo do Facebook. Irmãos, eu fiquei bobo. Tem gente na mensagem de 30, 40 anos que não sabia desses detalhes. Não sabem desses detalhes. E pessoas escrevendo. E não sabia disso, não sabia daquilo outro. Então, quer dizer, Deus dá a nós aquilo que nós necessitamos. Amém, irmãos? Amém.
E pela graça de Deus, Deus tem dado isso para nós. Levando em conta que essas coisas não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus revela. Né? E um dos mistérios que o sétimo anjo veio revelar foi exatamente isso. Foi trazer para nós, a noiva do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira revelação concernente ao pecado. O que originou o pecado? O que fez com que o homem se soltasse do Éden? O que fez com que o homem fosse posto para fora do Éden? O que fez, qual o pecado, qual foi o pecado original que fez com que o homem se afastasse de Deus? Que fez com que o homem fosse expulso daquele lugar de delícias, daquele Éden que Deus havia preparado para o homem colocar sua família. E, no entanto, esse segredo ficou envolto. Deus, não vou dizer que Deus foi sábio, porque Deus não foi, Deus é sábio. Não tem esse negócio de Deus foi sábio, Deus é sábio. Tem gente que expressa isso, Deus foi tão inteligente. Não, Deus não é tão inteligente, Deus é sábio. Mas Deus foi tão magnífico. Ele é magnífico, amém, irmãos? Então, às vezes as pessoas expressam isso mal, concernente a Deus. Mas Deus deixou isso envolto com Moisés. Creio que Moisés, ao escrever, quando estava escrevendo o livro de Gênesis, creio que Moisés falou assim, mas senhor, por que o senhor não permite que eu coloque bem declarado? Por que o senhor não permite eu colocar bem declarado? Evidentemente que Moisés não deve ter perguntado isso para Deus. Apenas escrevia que por inspiração Deus dava. Porque Deus sabia que no final do tempo, que ali no Éden é o início do tempo. Ali no Éden é o início do tempo. Quando o homem cai, quando o homem peca. Aí começa o tempo. E aqui nós estamos no final do tempo. E no final do tempo, Deus deixou para que no final do tempo esse segredo fosse revelado. Amém. Que esse mistério fosse revelado. E esse mistério ficou aí escondido dos olhos dos sábios entendidos, nas quais muitos sábios entendidos interpretaram. A Igreja Católica disse que foi maçã, outros disseram que Eva comeu um abacaxi, outros interpretaram, não, o pecado foi a desobediência, foi o fato de desobedecer. Outros diziam, não, o fato foi porque isso e aquilo outro. E cada um, não, a Eva comeu uma maçã, ela comeu uma fruta e assim por diante. Não. O pecado ali no Éden foi sexo. Foi sexo. Foi uma vida que entrou para tirar a vida. Foi uma vida. Aquela vida que entrou no Éden, foi para empurrar a árvore da vida. Aquela vida que entrou no Éden, vida para morrer, vida para matar. Aquela vida que entrou no Éden foi para empurrar, deixar longe o homem, longe da árvore da vida. Oh, Deus. Amém, irmão? E no entanto, quando essa vida que entrou no Éden por meio da discrepância, por meio da incredulidade, então a incredulidade trouxe Caim, enquanto que a fé trouxe Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então a incredulidade trouxe Caim. Mas através de um ato sexual, um ato na qual envolveu dois personagens, no qual era Eva com a serpente. No entanto,
isso estava escondido dos olhos daqueles que se dizem sábios, mas Deus revelou para nós que nós creríamos nisso. Amém? Você crê nisso, irmãos? Você crê que Deus tem dado isso para a noiva? Então, glória a Deus por isso. Eu até fiz uma outra publicação mostrando que no Éden havia 5 personagens. 5 personagens. Havia as 2 árvores. A árvore na Bíblia quer dizer pessoa. Havia a árvore da vida, que era Jesus. A árvore do bem e do mal, que era o diabo. Havia a serpente, terceiro personagem. Adão, quarto personagem. E Eva. Só havia um feminino. 5 que falavam. E uma das 5 era feminina. Havia 5 personagens no Éden que falavam. A árvore da vida, a árvore do bem e do mal, Caim, ou seja, Adão, serpente e Eva. Os irmãos entendem? Então, aí nós abordamos outro assunto bem interessante, na qual eu publiquei sobre Satanás querendo ser igual a Deus em tudo. E o irmão Branham diz que Lúcifer, ele foi coigual com Deus no céu, uma vez, na mensagem Casamento e Divórcio. Você sabia que Satanás um dia foi, ou seja, Lúcifer um dia foi coigual com Deus? Coigual. O profeta disse que Deus deu tudo para Lúcifer, menos uma coisa. Deus deu todos os poderes para Lúcifer, menos um poder, que era o poder de criar. Porque se ele pudesse criar, ele se tornaria Deus. Os irmãos lembram? Por isso que ele não pode criar, ele só perverte. Ele só é pervertedor. Ele só é pervertedor. Ele não pode criar. Ele perverte aquilo que Deus criou. Ele faz a perversão daquilo. No entanto, no lugar da verdade, ele põe a mentira. No lugar do verdadeiro, ele põe o falso. Os irmãos entendem? E, no entanto, ele quis ser igual a Deus em tudo. Agora, eu pergunto uma coisa. Satanás, esse demônio, se ele tentou ser igual a Deus no céu, não tentaria ser igual a Deus aqui na terra, irmãos? Não na porta, os irmãos. Não seria? Não tentaria? Se ele tentou ser igual a Deus lá no céu, não tentaria ser igual a Deus aqui na terra? Hein? Agora imagine bem para você ver. E nós vivemos num tempo em que a revelação do Senhor, ela tem que estar bem centralizada para nós não poder de forma alguma crer em algo que sai fora da palavra de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Doutrina, entendimento errado, Deus não vai permitir. Por mais que o homem seja santo, por mais que a pessoa seja boa, por mais que a pessoa tenha trabalhado, por mais que a pessoa tenha se esforçado, por mais que a pessoa tenha lutado, doutrina errada tira a pessoa do céu. Doutrina errada tira. E doutrina errada começa com um pensamento. Começa com um pensamento. A Bíblia diz que aquilo que começou em Lúcifer, começou com um pensamento subindo no coração dele. Isaías 12. Começou com um pensamento que começou a subir no seu coração. E seu pensamento subiu. E doutrina errada sempre começa com isso. Os irmãos entendem? Amém. Então o profeta irmão Branham disse, se você tem pensamentos que não combinam com a Bíblia, se você tem alguns pensamentos que não combinam com a palavra, joga aqui fora. Joga aqui longe. Amém, irmãos? Amém. Se você tem algum pensamento que não concorde com essas escrituras, joga aquilo para longe. Porque se você alimentar aquele pensamento, aquilo por certo vai te afundar. Aquilo por certo te afundará. Então, nós temos que manter o nosso foco na palavra. Apenas na palavra.
Amém? No WhatsApp também, hoje eu postei 6 minutos de um vídeo do pastor José Brana. Posso falar isso porque ele agora é pastor do Tabernáculo Brana, nos Estados Unidos. 6 minutos onde ele responde algumas perguntas para os irmãos da Bélgica. Perguntas, irmãos, nesses 6 minutos aqui, quem está no ismo foram rebentados. Eu não vou dar detalhe, porque quem está no grupo é que vai ver essas coisas. As perguntas e as respostas que José Branham dá. Eu vou falar para você, coitado dos... E a tradução? É tudo legendado. Responde legendado. Que coisa. Que situação. Coitado desse povo que está no ismo, viu? Coitado. Está tudo no WhatsApp. Quem quiser fazer parte, é só querer entrar. Muito bem. Então, muitas pessoas são abençoadas. Né? Além de ter culto, louvor, pregação, ainda são abençoadas com mais coisa. Que mantém a pessoa em dia, que mantém a pessoa focada diariamente. Muito bem. Luz nas trevas. Luz nas trevas. Mateus 4,16. Em Mateus capítulo 6, verso 23, Jesus estava falando sobre pessoas que mantêm os seus olhos em alguma coisa. Você sabe que os olhos, quando Jesus menciona olhos em alguma parábola, ele não está dizendo de olhos mesmo. Quando você vê Jesus mencionando olhos em parábola, ouvidos em parábola, ouvido é entendimento, olhos é entendimento. Quando você vê Jesus mencionando olhos, pés, qualquer coisa nesse sentido literal, em parábola, é porque atrás daquilo ele está querendo mostrar alguma coisa. E, no entanto, nessa parte aqui de São Mateus, capítulo 6, ele não está exatamente falando de uma parábola. Ele está pregando, continuando o seu sermão que ele começou na montanha. E ali ele falando sobre a candeia do corpo. O que é candeia? Candeia é luz. Né? Antigamente, quando nós morávamos na roça, nós pensávamos que a candeia era aquela coisa que vinha o querosene, onde tinha aquela lata. Pega a candeia para mim. E está errado. Candeia é o pavio, é o fogo. A candeia é o fogo. Quem entendeu, irmãos? Amém. A candeia é o fogo. O recipiente, a latinha, é outra coisa. Mas meu pai fala, pega a candeia para mim aí. E eu vou pegar em fogo? Eu não tinha entendimento. Mas ele está falando aqui que a candeia do corpo são os olhos. A candeia. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, ele está querendo dizer que eu só posso ver a luz através dos meus olhos. Quem entendeu, irmãos? Amém. Ele está querendo dizer que eu só posso ver a luz através dos meus olhos. Mas quando se fala de luz, entendimento, não é com o meu olho que eu vou ver. É com o meu coração. Amém. Amém? Amém. Quando se fala de luz, de entendimento, de compreensão, não é com o meu olho que vê. É com o meu coração. O coração tem olhos. Olhos espirituais. O coração pensa. Nós pensávamos que nós pensávamos na cabeça. E não é. Pensa no coração. A Bíblia mostrou isso. A ciência queria desafiar a Bíblia, tempos atrás, na década de 50. Mas a Bíblia diz que o homem pensa no coração e nós provamos que pensa na mente. Que não, a Bíblia está certa. Amém, irmãos? Depois eles voltaram atrás, é verdade.
É no coração mesmo. É do coração que sobe os maus pensamentos, como a Bíblia diz. É do coração que sobe os homicídios, os adúlteros. Amém, irmãos? Amém. Os adultérios, as prostituições, é do coração. A maledicência. Então Jesus está falando que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos foram bons, todo o teu corpo terá luz. Em outras palavras, de sorte que se os meus olhos forem corretamente colocados, focados naquilo que é certo, naquilo que eu mantenho os meus olhos, naquilo que eu mantenho a minha condição de fé, aquilo que eu mantenho na minha palavra. Por exemplo, aqui Jesus Cristo está falando isso no sermão. Aí vem Paulo e fala diferente, mas é a mesma coisa para Timóteo. Aí Paulo fala assim, aqui Jesus está falando de algo mais profundo, mas aí vem Paulo falando de algo mais simples para Timóteo. Persista em ler. Amém, irmãos? Persista em ler, medita nessas coisas, porque tu farás são a ti mesmo e àqueles que te ouvem. Os irmãos entendendo? Jesus está dizendo uma forma, e João e Paulo vêm e colocam aquilo mais simples. Então observe bem que ele continua. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, vejam bem, o corpo aqui é a palavra, corpo aqui é a igreja, corpo é o corpo. Então você observa bem que, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti, a luz que há em ti, aquilo que você vê, aquilo que você enxerga, aquilo que ninguém tira de você, não, eu enxergo isso, eu vejo é isso, eu só consigo ver assim, não tira da minha ideia ver de outra maneira. É assim que estão os ismos por aí. É assim que estão os ismos por aí. Eu não consigo enxergar dessa forma. Eu não consigo enxergar dessa maneira. Eu não consigo enxergar desse jeito. Eu só consigo ver dessa maneira. Mas o que ele vê, ele pensa que é luz. E não é treva. Os irmãos, né? O que ele pensa que está enxergando, o que ele vê, aquilo que ele pensa que é luz, é treva. Aí Jesus continua. Se, portanto, a luz que há em ti for trevas, grandes trevas serão. Os irmãos, entendendo? Então, por que o povo estava assentado? O que significa a palavra assentado? E o povo que estava assentado em trevas. Quer dizer o quê? Assentado o quê? Na escuridão? Assentado o quê? Na noite? Não é assim, não. Assentado na cadeira? Assentado significa acomodado. Amém, irmão? Assentado significa acomodado, descansado, despreocupado. Estava tendo uma confusão generalizada na primeira vinda. Estava tendo uma confusão generalizada na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Cada um tinha uma visão. Tinha os fariseus com a sua visão, tinha os saduceus com a sua visão, tinha os essênios com a sua visão, tinha os samaritanos com a sua visão. Todo mundo tinha sinagogas, tinha Anás e Caifás, cada um com a sua visão. Aquela visão que eles tinham, cada um tinha, era tudo trevas. Quem entendeu, irmão? Ninguém tinha visão certa, ninguém tinha luz. Mas eles estavam descansados com o dogma, descansados, assentados com a denominação. Tanto faz, tanto fez. Eles estavam ali, assentados, acomodados, folgados. Eles estavam ali, recebendo aquilo normalmente, como se nada tivesse efeito. Como se nada pudesse causar dano ou efeito algum, estava acomodado. É igual os ismos hoje no Brasil e no mundo. Eles estão assentados em trevas. Assentados, acomodados, satisfeitos. Entendeu, irmão? E ali estavam. E aqueles que estavam sentados em trevas, a luz raiou. A luz raiou. A luz veio. Trevas ali não é trevas de escuridão, é trevas escriturísticas.
é treva de entendimento, amém, irmãos? Trevas de compreensão. Nenhuma delas servia para Deus. Nem a compreensão do saduceu, nem a compreensão podia preencher a mensagem que viria. Nenhuma delas podia ser precursora daquele que viria. Nenhuma delas poderia. A mensagem de fariseu não podia precursar Jesus Cristo. A mensagem do saduceu não podia precursar Jesus Cristo. Nenhuma outra mensagem poderia precursar Jesus Cristo. A igreja estava falida. A própria igreja estava falida. O templo já estava varrido. Já estava cheio de gente vendendo. Já estava tendo lá lojas, bancas para vender boi, para vender ovelha. Já estava falido. Nenhuma delas poderia precursar. Nenhuma delas tinha uma mensagem que pudesse precursar. Mas uma tinha, lá fora, com João Batista, amém, irmão? Uma havia, lá fora com João Batista, sem fermento algum, sem mistura alguma, sem intelecto algum, sem denominação alguma. Amém, irmão? Essa sim preenchia, essa sim poderia a limpar o caminho para que Cristo passasse. Essa sim poderia limpar o ermo. Essa sim poderia fazer com que os montes altos se abaixassem e aquele que está torto se endireitasse. Amém, irmão? Mas os demais estavam falidos. O profeta irmão Branham disse, na primeira vinda havia uma confusão medonha. Na primeira vinda havia uma confusão terrível, diz o irmão Branham. Confusão doutrinária. E, no entanto, João Batista chega com uma mensagem totalmente diferente de todas as mensagens que estavam ali. Para começar, do batismo. Nunca tinha se falado de batismo. Nunca havia falado sobre coisa tal. E então, muitas pessoas curiosas iam até o Rio Jordão para ver que nova doutrina era aquela. Os irmãos entendem, irmão? Mas, no entanto, quando ia ver quem era esse João Batista, viu um homem totalmente vestido desecleticamente falando. Era um homem vestido apenas de pele de animal, uma barba mal feita. E, no entanto, não estava com um colarinho branco, nem vestido de sacerdote. Mas a mensagem atraiu o povo, amém, irmão? A mensagem chamou a atenção do povo, porque a mensagem dele não era uma mensagem talhada de acordo com a organização, não era uma mensagem mecânica, mas era uma mensagem que tomava conta, amém, irmão? Era uma mensagem que chamava a atenção das pessoas, e quando as pessoas iam embora para casa, e então você viu que João pregou hoje, você viu que mensagem ele pregou hoje, você viu como é que ele prega com autoridade, e não há, olha, isso é novo em nossos dias, hein? Isso aqui é novo, porque, olha, não tem mensagem igual está trazendo, não. Aí todo mundo percebeu que ele era um profeta, amém, irmão? Então, observe bem, que eles estavam assentados à beira das trevas. Assentados é quietos, acomodados, e assim por diante. Você observa hoje a igrejologia, o sistema neopentecostal, essas ações de igrejas carismáticas, vocês vão ver que eles fazem cultos. Olha, vou falar uma palavra que é até pesada. Eles cultuam a demônios. Eles cultuam a demônios. Suas ações são de cultos de demônios. Adora Satanás com certos cultos. Mas eles não estão nem aí, estão assentados, estão despreocupados. Os irmãos entendem, irmãos? Estão despreocupados. Eles estão acomodados, descansados nisso. Mas para tudo isso, para toda essa treva escriturística de Laodiceia, também a luz raiou, amém, irmão? Também a luz raiou. Nós fazíamos coisa na denominação que era antibíblica. Eu fazia coisa na denominação que era antibíblica. Eu ensinava coisa antibíblica. Fazia o povo fazer coisas antibíblicas. E não tinha na Bíblia, não estava na palavra.
Os irmãos entendem, irmão? Mas é verdade. Oh, grande Deus. Então, vejam bem. Havia no tempo de Jesus, na primeira vinda, havia naquele tempo uma corrupção muito grande, uma corrupção de entendimento. Havia uma corrupção muito grande de entendimento sobre o Messias, sobre a vinda do profeta. Havia naquele tempo uma corrupção de entendimento. E se você observar, o povo naquele tempo estava cansado de falsos messias que apareciam de vez em quando. Você sabe por quê? Por causa da igreja. A igreja pregava uma coisa e os aproveitadores ouviam que o Messias estava vindo e se disfarçava de Messias. E então levavam o cara atrás deles para tomar seu dinheiro, tomar suas coisas. Então havia uma corrupção de entendimento sobre o Messias naquele tempo. Havia uma corrupção muito grande, uma corrupção de entendimento. Quando aparece o verdadeiro Messias, então eles começam a ter um entendimento errado sobre ele. Os irmãos estão entendendo? Aí eles começam a ter um entendimento errado sobre ele. Não queriam. Por quê? Porque, vejam bem, se vocês observar de Gênesis a Apocalipse, desde quando o homem desceu, saiu do Éden, expulso, você pode observar que o homem sempre quer algo de Deus, mas quer do seu jeito. Os irmãos, né? Você sabia? Deus fala assim para você, assim, ó, eu vou te abençoar. Sim, senhor, mas quando a bênção vinha, eu quero assim, assim, assim. Eu quero saber como é que vai abençoar. Eu quero ser abençoado de todo jeito. De como ele vai ser, o que vai ser, o que vai ser, o que vai dar, eu quero saber. Ele é Deus, ele sabe melhor para mim. Não é assim? É. Então, o que acontece? Quando Deus dá algo para o povo, só que o povo quer algo da maneira deles. Quer ver da maneira deles. Eles não querem aceitar aquilo que é próprio de Deus. Eles querem algo de sua maneira, do gosto deles. E Deus nunca vai satisfazer o nosso gosto, desde que o nosso gosto esteja no gosto dele. Amém, irmãos? Amém. Deus nunca satisfará o seu gosto, o seu desejo, se o seu desejo, o seu gosto não for dele também. Amém? Por isso que tem que vigiar até o que pede. Porque a Bíblia diz que ele é fiel. A Bíblia diz que ele está atento ao pedido das nossas orações, desde que aquilo que nós pedimos esteja de acordo com a sua vontade. Não é assim que está escrito, meu irmão? Amém. Se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não é assim que a Bíblia diz? Então o que acontece é que as pessoas nunca querem aquilo do gosto que Deus dá. Então, observe bem que Deus mandou um profeta. Quem era esse profeta? João Batista. De qual igreja ele é? Não é de igreja nenhuma, não. Quem é seus pais? Não, está morto. E então as pessoas já começam a duvidar. Já começam a duvidar. Um pregador que não tem pai, não tem mãe, não sabe de qual tribo ele é, e um pregador que... fica difícil. Aí as pessoas não se importam com a mensagem que está trazendo. Se importam de onde está vindo. Se importam de quem é seu pai. De quem é sua mãe. Os irmãos entendendo, irmão? Porque as pessoas querem algo do gosto deles. Do gosto deles. Na hora que Jesus falou assim, olha, vocês ficarão surpresos quando vê o Filho do Homem voltar para o céu do lugar de onde ele veio. Então ele disse o seguinte, peraí, como? Como ele pode fazer isso? Nós sabemos quem é seu pai, sabemos quem é sua mãe, sabemos de onde ele veio. Os irmãos entendendo? O povo estava preocupado quem era o pai, de quem foi a mãe e da cidade onde ele nasceu. O povo estava preocupado com a mensagem.
Eu não quero saber se o irmão Branham nasceu em Kentucky, se nasceu em Jeffersonville, se nasceu no Tucson, no Arizona. Eu quero saber que é a mensagem é de Deus, irmão. Tem gente que não aceita o profeta porque ele é americano. Sabia disso? Só porque ele é americano. Ora, irmão, quase que esse espírito pegou Natanael. Quase que esse espírito pegou Natanael. Quando ele falou para Filipe. De onde ele vem? De Nazaré. Pode ver. Hã? Pode ver uma coisa. O negócio tá feio. De Nazaré? Daquele lugar horrível? Daquela cidadinha que não tem nada? Uma cidade baixa, um monte da montanha e não sei o quê, aquele lugarzinho. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sei não, viu, filho? Filipe falou assim, olha, você não está procurando a verdade? Você não está procurando a linha correta? Você não está procurando o centro? Você não está procurando aquela mensagem que sacode, aquela mensagem que corta tudo e todos? Estou. Então, está lá embaixo. Vamos lá, ué. Vamos fazer a visitinha, amém, irmão? Quase que esse espírito pegou. Irmão Tavinho, foi bom ter conhecido você e tal. O irmão Luiz, a irmã Érica, irmão... Mas onde vocês congregam? É uma casinha que tem uma garaginha assim. Pode vir alguma coisa boa de lá? Não é assim, ó? Pode vir uma coisa boa de lá. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa no Facebook. Ele colocou uma foto da igreja grande aqui na região de Minas Gerais. Bonito e tal. Ele colocou, olha que lugar bonito. Olha que não dá gosto de congregar numa igreja dessa. Aí eu coloquei assim, a foto do tabernáculo. Olha que igreja bonita. Tabernáculo branco simples. Olha que igreja bonita. Ele calou a boca e não falou mais nada. Então, quer dizer, as pessoas, infelizmente, esse espírito não sai das pessoas. Esse espírito não sai. Esse espírito não sai. Se você observar, nos lugares que Jesus se reunia, os fariseus iam disfarçados. Iam disfarçados para não mostrar quem eles eram. Por causa do lugar. Os irmãos não. Por causa do lugar. Por causa do lugar. Ia disfarçar. Então, observe bem que as trevas ali, nos dias da primeira vinda, aquelas trevas estavam pairando sobre as pessoas no sentido de que eles não podiam ver a verdadeira luz. Quem entendeu, irmãos? Sim. As trevas ali que o povo estava sentado, uns estavam acomodados com a doutrina dos fariseus. Outros estavam acomodados e satisfeitos com a doutrina dos saduceus. Outros estavam sentados e acomodados com a doutrina dos essênios. Outros estavam sentados e acomodados com a doutrina dos herodianos. Outros estavam sentados e acomodados com a doutrina dos samaritanos. Os irmãos entendem, irmãos? Todos assentados em trevas. Porque a própria samaritana disse que estava. A própria samaritana disse que estava errada na sua doutrina. Ela provou que estava errada. A samaritana. Ela disse para Jesus, há uma confusão entre nós e os judeus. Porque os judeus pregam que é em Jerusalém que deve adorar. E os nossos pais, pregadores, os nossos pais, dizem que é nesse monte. Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é nesse monte. Aí Jesus falou assim, nem em Jerusalém e nem nesse monte. Todos deverão, a partir desse momento, adorar a Deus em espírito e verdade. Se você quer andar à luz, como Ele está na luz, aí sim teremos comunhão uns com os outros. E ter comunhão uns com os outros é saber onde você está pisando. Porque senão você tem comunhão com a pessoa errada. Amém? Tem muito membro aí tendo comunhão com pessoas erradas, tendo comunhão com o ministério errado, e até mesmo em casa, através de sites, de internet, vasculhando aqui, vasculhando ali, procurando aqui, inspecionando ali,
curioso aqui, curioso ali. Quem entendeu, irmão? Pessoas que não têm um alvo para ser seguido, algo para ser trilhado. É por isso que as pessoas ficam com essa cabeça grande aí com um monte de informação, porque hoje a internet é uma janela para o mundo. E aí você tem acesso, você vai em Nova York, você vai no Japão, você vai em todo lugar, você entra dentro do tabernáculo tal que está pregando lá, você entra dentro do tabernáculo tal para ver o que está pregando lá, você entra dentro do tabernáculo tal para pregar, você entra dentro daquela igreja mensagem lá tal para ver o que está pregando lá dentro. Aí você sai com um monte de informações. Os irmãos entendem, irmãos? É a mesma coisa que está acontecendo hoje. É a mesma coisa. Quando os ismos brotaram no Brasil, quando os ismos começaram a entrar no Brasil, irmão, se vocês pudessem ver esse vídeo aqui do pastor José Brana, quando os ismos entraram no Brasil, o que acontece? O que acontece é que cada um começou a ter uma ideia diferente da mensagem. Cada um começou a ter uma ideia diferente. Cada um começou a ver, olha, eu não vejo como você está vendo, a partir de hoje eu não estou vendo. Olha, eu não estou vendo do jeito que você vê, eu não vejo do jeito que você vê diferente, eu te respeito e tal, mas cada um começou então a sair. Cada um começou a montar barraca. E então aqueles que estavam no mesmo espírito foi também atrás. O que acontece? Só que aqui, nessa segunda vinda, nessa segunda manifestação, nessa segunda aparição do Senhor Jesus aqui, é diferente. Lá o povo não tinha informação nenhuma. Da informação que eles não tinham, veio a luz. Só que aqui, desse lado de cá, é que tem toda a informação e então entra na treva. Quem entendeu, irmãos? Lá eles saíam das trevas para vir para a luz. E aqui eles saem da luz para ir para as trevas. Isso é que é terrível! Lá na primeira vinda, eles estavam sentados em trevas para vir para a luz, como fizeram. Aqui não. Os ismos começam o seguinte: sai da luz para poder formar em trevas. Isso é pior. Isso é um quadro irreversível. É um quadro irreversível. Porque aí vai direto para Hebreus 6. Tendo sido iluminados, provados da boa palavra, o poder do século vindouro, e depois se envolve de novo, se recai outra vez. Os irmãos entendem, irmão? Então é isso. Então no tempo de Jesus ali, no tempo do Messias, da manifestação de Deus em carne humana, a manifestação da plenitude da palavra encarnada. Porque em Jesus, naquele corpo, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habitou naquele corpo. Correto, irmãos? Então o que acontece? Em um homem só tinha toda a palavra. Quem entendeu? Quem entendeu? Vou repetir. Em um homem só tinha toda a palavra. Isso não repetiu no nosso meio? Não repetiu novamente? Em um homem só tinha toda a palavra revelada? Em William Marion. O que foi que Jesus Cristo fez com os discípulos? Deu-lhes mandamento. Faça isso e faça aquilo outro. Não foi assim? O que o William Branham fez quando estava aqui? Quando ele pregou para nós e trouxe toda a palavra? Disse, faz isso, faz aquilo. Não isso e não aquilo. Não interprete, não crie isso, não crie grupinhos, não forma isso. Fique com o que eu disse. Fique com a coisa disse. Fique com o que eu disse. Amém, irmão? É isso que acontece. Então, as pessoas aqui, nesse dia, prestem atenção para vocês verem. Quando a mensagem vem, presta atenção. Quando a mensagem não veio para um povo incrédulo. A mensagem não veio para um povo que já era justificado, santificado e batizado com o Espírito Santo. Quem entendeu, levanta a mão. Vou repetir. Justificação Lutero, santificação Wesley, batismo no Espírito Santo, os pentecostais. Quando a mensagem veio para justificados, santificados e batizados com o Espírito Santo. A era pentecostal. Quem está entendendo, irmãos?
Então o que acontece? Aí a mensagem tira essas pessoas de dentro disso. Porque mesmo no meio do pentecostalismo havia confusão. Línguas, outras coisas, mulheres, amém, irmão? Roupa. Mesmo entre os pentecostais havia confusão. Então Deus traz a mensagem e nos tira dessa confusão. Correto, irmãos? Dessa confusão de comportamento, de dons e da doutrina. Aí nós saímos de lá. O que nós obtivemos? Nós estávamos assentados em trevas doutrinárias. Amém? Amém. Nós estávamos assentados em trevas doutrinárias. Doutrinárias. Você estava acostumado com a doutrina da Deus de amor, você estava acostumado com a doutrina da Assembleia, você estava acostumado com a doutrina batista, você estava acostumado com a doutrina adventista, todo mundo acostumado. Entendeu, irmãos? Assentados. Mas aí veio a luz. E a luz raiou, amém, irmão? A luz, o que aconteceu? A luz dissipou aquele velho entendimento que nós tínhamos. Aquele velho entendimento entenebrecido, escurecido, obscurecido, veio a luz e abriu nossa mente, amém, irmão? Abriu nosso conhecimento, abriu nosso entendimento para compreender o que Deus está fazendo agora. Mas aí vem o parágrafo 89 da mensagem à era de Éfeso. Deus, quando dá uma visitação do Espírito Santo a uma era, a um povo, e aquele povo obtém a sua liberdade, depois de algum tempo, eles voltam e se escravizam a mesma coisa de onde saíram. Os irmãos estão entendendo? Se escraviza a mesma coisa de onde vieram. Se escraviza. É notório, gente, é bíblico, é história. Você pega o Lutero. Lutero chegou lá na Igreja Católica, ele não queria, Lutero era católico, ele só pregou 95 teses, ele foi um reformador. O animal que unge esses dois homens, Lutero e Wesley, é o rosto de homem. É intelecto, que está entendendo, irmãos? É inteligência. Eles criaram 95 teses. Então o que acontece? O que acontece? Eles fizeram aquilo que era para fazer, mas o que veio fazer depois? O que veio acontecer depois? Denominaram. Morreram. Mas como eles morreram? Como que eles morreram? Para morrer tem que ter ideia. Para morrer tem que ter pensamento. Para morrer tem que ter novos pensamentos, novas ideias. Você está entendendo, irmão? Aí veio João Wesley pregando santificação. Aí abriu porta para o anglicanismo, aí abriu porta para o wesleyano, metodista. O que acontece? Para morrer tem que ter ideias novas. Para morrer tem que ter inovação, ideias novas. Que entendeu, irmão? Nova doutrina, nova maneira. Aí veio os pentecostais e os dons desceu. Não. Aí veio o Espírito Santo a falar em língua. Não. Aí veio o Espírito Santo é isso, aquilo, outro, tal, é os dons. Aí pronto, Satanás entrou e bagunçou tudo. Porque deu novas ideias. E a pessoa nunca fica com o plano original. Prova disso, Satanás no céu e Adão no Éden. O homem não consegue ficar no plano original de Deus. Quem entendeu, irmão? Aleluia. Prova disso, Satanás no céu, Lúcifer. Ele não quis ficar no que Deus colocou. Prova disso, Adão no Éden com sua mulher. Não quis ficar naquilo que Deus ficou. Deixa. Sempre o homem quer romper, quer estar um passo à frente de Deus. Sempre o homem quer melhorar o pensamento de Deus. Sempre o homem quer dar um cuidado, uma limpezazinha. Deus, deixa eu dar uma limpezazinha no seu pensamento aqui, melhorar um pouco o seu pensamento, que está ultrapassado. Dá uma polida. Nós temos aqui mentes brilhantes que podem polir sua mente, Deus. É assim que está acontecendo. Não é assim, irmãos? Não é assim que está acontecendo? Infelizmente. Irmãos, eu fico com pena, sabe? Eu fico com pena porque tem pregadores aí, obreiros, tem pastores no campo sofrendo. Igual eu fiquei recebendo a notícia, foi essa semana, lá em Toledo, não sei, lá no, não sei o que, Passo Fundo, não sei onde, lá no sul, lá. Irmão, Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, lá, Passo Fundo, sei lá. Irmãos, uma cidadezinha pequenininha, 10 igrejas, e cada uma tem uma coisa diferente.
Teve um pregador, que eu não vou citar o nome, eu esqueci o nome do pastor, uma igreja de quase 300 metros, a pessoa só tem 100. Cada um foi para um grupinho que crê em ressurreição isolada, crê que Jesus Cristo já veio. A doutrina do que crê que Jesus Cristo já veio, colocou a igreja do lado, colado na dele. Parede com parede. Olha aonde nós chegamos, irmão. Olha aonde nós chegamos. Essa doutrina que crê que Jesus Cristo já chegou, já veio, a segunda vida já aconteceu. Colocou a igreja do lado e tirou quase 100 pessoas do pastor lá. As denominações fazem isso. É o mesmo espírito. É o mesmo espírito das denominações. É um espírito nicolaíta. É um espírito proselitista. Essas pessoas vão pagar caro. Se esses pastores, se esses ministros, que estão sufocados com essas mentes brilhantes, reveladoras, de interpretação, e dizer que são o máximo, e que a igreja está lá às alturas do conhecimento, e então irrompe aquele companheirismo ali, com aquele pastor que está ali, sinceramente, tentando trabalhar, salvar uma alma, trazer a mensagem para ele na mesma simplicidade, essas pessoas vão ter que pagar a Deus, irmão. Elas vão pagar. É verdade. Sabe? Ismos. Então nós estamos vivendo numa era terrível. Nós temos que guardar nós de nós mesmos. Você sabia que nós mesmos somos um próprio perigo? Você sabia que se você chegar na sua casa, lá agora, e sentar no sofá, e abrir a Bíblia, e abrir a mensagem, Satanás está do seu lado para poder jogar um ventinho para te colocar uma ideia? Ele só sopra na sua mente. Só sopra. Aí você está ali lendo ali, ó. Claro que você não vai ouvir a voz aqui. Você está lendo ali o parágrafo sempre tal aqui. Você, meu pai quis dizer isso, eu acho que é isso. Ele está ali do lado falando isso para você. Os irmãos, né? Amém. Então, Deus, ele tem dado para nós, irmãos, essas muitíssimas coisas. Agora, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. O coração de Jacó ficava doído quando via seus irmãos brigando entre os outros. Agora, imagine Deus olhando do céu esses ministros com a mensagem dele na mão. Os irmãos, né, irmãos? Fazendo esse tipo de coisa. Fazendo essas coisas. Ou seja, roubando a herdade que Deus deu para outros. Saltimbancos de almas. Assaltantes de almas. Sequestradores de almas. Pastor Joaquim pregou essa mensagem. Sequestradores de almas. Os irmãos, né, irmãos? E pensam que vai pegar a alma e colocar livre. E a alma não entende, não sabe. Está pegando a alma e colocando presa. Colocando presa. Presa. E aí, quando coloca aquela alma, que pega aquela alma, põe ali no seu lugar, põe ali naquele grupo, naquele companheiro, e diz, olha, aqui tem a verdade, ali não. Aqui nós temos a verdade, aqui nós temos a luz, aqui nós temos o sol que brilha, aqui nós temos a maravilha que está acontecendo no nosso meio. Aí prende aquela pessoa, fulano de tal blasfemou porque não creu, fulano de tal blasfemou, aquele pastor rejeitou. Sabe o que é, irmãos? Coloca então um pavor naquelas pessoas. E as pessoas então ficam o quê? Apacentadas pelo temor e não pelo amor. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, o que acontece é o seguinte, então, a luz, olha, vejam bem, a palavra não traz confusão, traz separação. É diferente. É diferente. A palavra traz separação e não confusão. Quem entendeu, irmãos? 1 Coríntios 14:33. Não há confusão. Não. Deus não traz confusão. Deus traz separação. Certo, irmãos? Vejam bem. Jesus mesmo disse. Não pensem vocês que eu vim trazer paz aqui. Eu vim trazer separação. Eu vim fazer com que o pai fique contra o filho
e o filho fica contra o pai, a mãe contra os... Vocês entenderam dizendo, irmão? Isso é separação, não é confusão. Separação, Deus faz. Confusão, não. Porque a confusão, além de ter a confusão, há a separação. Os irmãos entendendo? Deus traz separação. Deus traz separação. Por exemplo, se tem um pastor nessa mensagem que está pregando ismo, eu já não posso mais apertar a mão dele de companheirismo para dizer amém no que ele fala. Deus me separa. Amém, irmão? Deus me separa. Deus me separa. E isso sim Deus pode separar. Isso Deus faz a separação. Deus sempre faz separação. Amém? Amém? Então, nós estamos vivendo exatamente nesse tempo. E na mensagem, a Era de Filadélfia, o irmão Branham diz, e Deus, Jesus virá em meio a uma grande agitação. Jesus virá exatamente nesse tempo, onde haverá uma grande agitação. Mas essa agitação não é no mundo político, essa agitação não é no mundo religioso, essa agitação não é lá no mercado financeiro, essa agitação é no meio do seio do cristianismo. Essa agitação é de seu próprio povo. Quem está entendendo, irmãos? Quando Jesus veio, ele não veio no meio da agitação romana. Ele não veio no meio da agitação. Ele veio na agitação dos hebreus. Amém? Ele veio no meio da agitação, onde cada um estava tendo seu próprio lugarzinho para poder colocar sua ideia e aprimorar seu entendimento. Não. Jesus veio e ele disse, vocês todos estão assentados em trevas. Nem Anás, nem Caifás, nem esse, está tudo assentado em trevas. Os irmãos entendem, irmão? Está tudo assentado em trevas. Está tudo assentado em trevas. Se vocês quiserem que vocês saiam dessas trevas, para que a luz rompa essas trevas, para que a luz rompa, vocês têm que aceitar a luz de Deus. Amém. Amém, irmãos? Porque até então vocês estão obtendo luz de homens. E aceitar a luz de Deus não tem nada a ver com a luz do homem. Amém, irmão? Não tem nada a ver. O próprio Jesus disse que eles estavam presos à tradição. Vocês estão presos pela vossa tradição. Jesus mesmo disse que eles estavam enlaçados, presos, aprisionados pela velha tradição. Os irmãos entendendo? A tradição era a penitenciária, era a delegacia desses pastores. A tradição. Aí o que acontece? A tradição de vocês, que passa de pai e mãe, filho, pai, mãe, avô, tio, a tradição invalida a palavra de Deus. Por isso que o poder de Deus não pode ser mostrado em vocês. Invalida o poder de Deus. Amém, irmão? Então, nós estamos vivendo exatamente nesse tempo, nessa esfera, nessa situação terrível, onde a luz tem sido sufocada, não mais pelo batista, metodista, presbiteriano, não mais. Batista, metodista, presbiteriano não atrapalha mais quem da mensagem, não. Não atrapalha mais, não. Na mensagem, a voz de Deus nesses últimos dias, o profeta diz, a voz de Deus está sufocada por essas denominações, que são muitas vozes, mas eu não digo mais essas vozes. Hoje, as vozes estão dentro da mensagem. Está entendendo, irmão? As vozes estão dentro da mensagem. Eu posso provar isso. Dentro da Bíblia. Havia uma mensagem por um homem chamado Moisés. E 12 espias foram lá dentro da terra de Canaã, visitar a terra, espionar, e ficou 40 dias. E quando voltou, olha o tanto de voz. Os irmãos, irmãos? Um monte de vozes dentro da mensagem. E aquelas vozes, diz a Bíblia, que colocou todo mundo em confusão. A Bíblia diz que agitou o povo. Quem entendeu, irmãos? Deixou o povo agitado. E cada um começou a dizer isso, e cada um começou a dizer aquilo outro, e cada um diz uma coisa, e cada um diz aquilo outro, e cada um diz aquilo outro, e de repente Deus vai calar o povo. Mas mesmo assim não adiantou nada a sua mensagem. Ô irmão, não adianta alguém levantar agora
com tanto ismo, não adianta levantar e dizer, é assim, assim. Não vai calar o povo. Não vai calar os obreiros, obradores de iniquidade. Não vai calar. Josué não conseguiu. Josué e Caleb não conseguiram. Os irmãos, irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Meu Deus. Só Deus para ter misericórdia. Só Deus. Não permita, irmão, que ninguém sacuda sua mente. Não permita. Não, você já tem o suficiente. Você já tem a mensagem. Você já tem o ministério. Você já tem o pastor. Não precisa procurar nada. Não precisa ficar assediado, ser assediado com nada. Porque tem muitos pastores assediados, que assedia. Sabia disso? Você pensa que o assédio está só lá? Você pensa que o assédio está só nas empresas? No trabalho, no escritório? O assédio está na igreja. Pastores assediando membros. Assediando através de doutrina, através de ismo, através de novas visões, de novas maneiras de ver. Assedia no telefonema, assedia no e-mail, assedia na esquina, assedia na porta do trabalho, assedia na porta da igreja. Quem está entendendo, irmão? São assediadores. E eu vou dizer, ia dizer uma coisa aqui, mas deixa eu falar. Vamos orar. Senhor Deus. Pai. Agradecemos o Senhor por esta palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem. Nós sabemos que a tua palavra é verdadeira. Ó Deus, ajuda cada um de nós. Perdoa nossos pecados e as nossas falhas que temos cometido na tua presença. Nós temos um ministério e temos uma mensagem. E nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de inovação. Como José Branham disse, a voz para mim, a voz de Deus para mim, William Branham, a voz do profeta é suficiente para mim. Não precisa de mais nada novo. Oh Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela palavra. Que o Senhor, Pai querido, possa nos ajudar, nos abençoar cada vez mais, nas quais o Senhor tem dito para nós. E o Senhor falou ao profeta. O profeta sabia muito bem. Se alguém não dissesse o que a filha disse, se alguém não falasse o que ele disse, haveria um grande desastre. Ele viu muitas pessoas naquela visão, ali naquela visão, ele viu duas mulheres. Mulher significa igreja. Mulher representa a igreja da fila, saindo fora da fila. Aleluia, meu Deus. Abençoe, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Derrama a tua graça. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima culto, se Deus permitir. Na fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus abençoe.